14 graus tá bem geladinho, né? Dá para ouvir? Dá. Eu queria agradecer mais uma vez. O Luiz o Luiz também, eu digo a mesma coisa, uma das pessoas mais inteligentes. Uso o Luiz em todas as minhas aulas. Falo de você, dos seus artigos, falo de você, da sua empresa, da sua escola, dos seus eventos para todo mundo lá na universidade. Eu acho que é a terceira ou quarta edição, eu agradeço muito, é um prazer enorme estar aqui e uma honra, eu vou falar o nome das pessoas, não sei se eu vou acertar, apresentar depois da professora Xi, do professor Bulhon e da querida amiga Doris, e eu não sei assim, como foi ali a apresentação da Doris, porque eu estou tentando mais uma vez voltar para o meu doutorado, e eu fiquei aqui com o professor Fernando, e eu já sei que eu vou ser polêmica, é, eu já sei que eu vou ter problemas com os estatísticos, mas não tem problema. Outra coisa, em tempos de inteligência artificial, e eu vou falar sobre isso, tem que tomar bastante cuidado com as transcrições. Ontem eu apresentei uma aula que também, desde 2008, eu ministro de psicometria lá na Faculdade de Medicina da USP, e eu fiz uma brincadeira com o meu ex-chefe e o Google traduziu do jeito que ele quis. Aí eu tive que ligar para ele e falar, por favor, Milton, eu não falei isso. Então, às vezes, ela entende como ela quer. Bom, deixa eu ver se eu consigo aqui. Acho que dá para ver, né? Sim, a Então, gente vamos vê lá. direitinho. Pesquisa dirigida Ok. por dados no Isso. O PowerPoint. Dirigida por Dados, e tem um unicórnio também, foi o logo que a gente fez para o curso de estatística que eu escrevi lá para a universidade e que, por falta de alunos, porque realmente é um curso difícil, a gente ainda não conseguiu abrir o curso, né? Eu vou passar aqui, eita, tá no fim. Eu vou passar aqui rapidinho, porque eu trouxe um mão na massa, mas professor é uma tristeza, né? Se não tem um PowerPoint, não está feliz, mas eu vou passar rápido, depois eu deixo aí para vocês, porque eu acho que o mais importante não seria isso. Uma breve história minha, essa minha foto é bem recente, eu tenho um filho que mora em Nova York, ele se casou agora, então eu estava lá, eu adoro a Ponte do Brooklyn, a foto está lá. Eu sou de 1964, tenho 61 anos, em 84 comecei a universidade, eu era menina de programa, mas a minha família não adorou muito, então eu tive que fazer licenciatura. E aí vem toda a minha questão com a educação, né? Apesar de querer ser menina de programa, eu fiz 2 anos, já estava trabalhando super bem com Fortran. Naquela época, Fortran era tudo. Mas eu tive que fazer licenciatura. E em 85 eu comecei como psicopedagoga e trabalhar Regina, com eu. imagina o que a inteligência artificial vai colocar como nota agora Pois, eu na já sua sei disso. apresentação, hein? Sim, eu já sei disso. Então, aí eu comecei a trabalhar com inclusão, educação especial, não é? Naquele tempo tinha esse nome. E aí, em 87, tudo foi muito junto. Eu comecei a minha jornada de mãe, né? Hoje eu tenho esse meu menino que tem 38 anos, a minha menina de 36, que já é mãe também, da minha amada Jade, a minha netinha, e um outro que faz aniversário, inclusive, hoje, de 23 anos, né? E em 2005 eu ingressei na medicina da USP, que era assim um sonho de vida. Eu também quis ser médica, mas depois eu desisti, enfim. E lá na medicina eu fiz mestrado, eu trabalhei com poluição atmosférica e eles achavam que eu fosse estatística. Eu tentei explicar que não, mas eles foram melhores do que eu, então eu comecei a fazer estatística. E em 2013 eu me formei. Mas aí eu fui trabalhar com a Doris, fui para o conselho, fui conselheira por muito tempo. Eu parei agora porque com essa história do ingresso do curso de estatística, eu achei que ficava um pouco, conflitava algumas coisas, eu saí. Em 14 eu fui concursada lá na USC, né? Eu sou professora universitária, lá na medicina da USP eu era funcionária fundacional, e aqui eu fui concursada, não coincidiu conseguir conciliar os dois, eu saí da USP e fiquei só na USP. E aqui sou eu vestida de bruxa, com meu reitor, tentando explicar que estatística não é bruxaria e que é muito legal, mas não deu ainda muito certo, mas a gente chega lá, porque o nosso curso começou em 2020, né? Enfim, hoje, o que eu gostaria de falar rapidinho, porque assim, por isso que eu falei, eu vou deixar algumas coisas que eu acho muito importantes. Eu posso fazer as minhas análises estatísticas com inteligência artificial? Eu acredito que sim, eu utilizo, eu ensino os meus alunos a usarem, eu gosto. Mas o mundo hoje está ultra polarizado e a gente tem aí um mundo 0 e 1. Quem usa e quem não usa. Eu uso, eu gosto. E trabalho de uma maneira
como eu aprendi com Piaget, como eu aprendi na psicopedagogia, de uma maneira assim que eu chamo de inteligente, né? A inteligência artificial é o meu estagiário, né? É o meu espelho, é com quem eu converso, né? Então eu vou falar rapidamente alguma coisa da linha do tempo. Eu fiz essa apresentação para os 27 secretários de planejamento do Brasil, recentemente fui convidada lá pelo gabinete da Simone Tebet. Eu tenho uma brincadeira aí, o que seria inteligência artificial, de uma ideia que eu tive dentro de um curso que eu fiz na Faculdade de Saúde Pública, as leis, um outro curso que eu fiz também com o procurador, e como trabalhar com inteligência artificial, ciência de dados e estatística, os ciclos da ciência de dados, o storytelling que eu trabalho bastante e o mão na massa. Então eu quero correr aqui para entrar no mão na massa rapidinho, né? Então, eu brinco um pouco que a inteligência artificial, na minha versão, e foi o que eu assisti lá com o professor Chavegato, seria alguma coisa assim. Como é que você ensina para uma criança a diferença entre ganso, cisne e pato? São coisas difíceis de você ensinar. Né? Qual a diferença? Quem é o ganso, quem é o cisne, quem é o pato? Quem é o pinguim? Porque todo mundo é ave, todo mundo tem esse pezinho, mas o pinguim é diferente, mas é igual. E a lontra, leão marinho e foca, o que eles têm a ver com esses aqui? E a preguiça, que tem a mesma carinha de fuinha, mas não está na água? E o ornitorrinco, então? Ele bagunça essa coisa toda. E em termos de inteligência artificial, a gente tem alguns tipos de inteligência artificial e que a gente tem que considerar que às vezes é bom que eu descubra o ornitorrinco, mas às vezes não. E aí a minha fundamentação toda está aqui dentro. Perguntas, boas perguntas. Se eu souber fazer perguntas, se eu souber me comunicar, eu consigo trabalhar com inteligência artificial. Eu vou começar agora um estudo com o pessoal lá da Califórnia, que trabalha com energia renovável, que a gente também está com um problema grande com isso. Então, eu não tenho nada ainda novo, mas assim, se você fizer menos perguntas, se você conseguir orientar melhor, você gasta menos energia da sua inteligência artificial. Então, você fica ainda melhor. Bom, os dois tipos de inteligência artificial que a gente tem por aí, quer dizer, perdão, antes aqui eu trouxe um pouquinho da história, né? Então, não é nada novo, mas a gente está no limite da curva de todo mundo falando sobre isso, que é o que todo mundo diz. Esse é um artigo bacana, que ele é quase um livro, ele traz toda a história, né, da inteligência artificial, é bem interessante. A gente aqui no Brasil tem um dos artigos mais antigos, que é esse, falando de água, falando de cadeias de Markov, que já marca um pouquinho dessa questão toda de inteligência artificial, que a gente tem as árvores de probabilidade e assim sucessivamente. E veja que lá nos anos 90, quando eu fazia a minha universidade, quando eu trabalhava com Fortran, a gente já tinha algumas coisas nesse sentido, né? Então, aqui é um pouquinho da história. Aqui são as inteligências artificiais, a grande diferença das duas, vamos dizer assim, a generativa e a preditiva. Na generativa, é legal que ele descubra o ornitorrinco, porque você está ali conversando com o chat GPT, você cria conteúdo. Na preditiva, quando você trabalha com modelos, nem sempre é bom que ele conheça o ornitorrinco, porque você vai ter que treinar ele para o ornitorrinco. Isso é uma conversa para uma outra palestra, mas enfim, era o que eu tinha dito lá no comecinho. Bom, então as duas aqui, né, onde você usa o aprendizado de máquina para criar conteúdo e você usa o aprendizado de máquina para fazer predição. A gente trabalha muito com predição hoje na estatística e a gente está mudando um pouquinho a questão da inferência. Não estamos descartando a inferência, mas a gente trabalha muito com dados secundários, com Big Data, e o mais legal é você saber usar a inferência, né, as técnicas, os testes, toda aquela estatística, toda aquela ferramenta dentro da preditiva, né? Esse é um trabalho bastante conhecido de pesquisadores, que é do Chavegato, onde ele traz a predição. Eu trouxe isso de propósito porque eu tive que estudar bastante para dar essa palestra, né? Até a minha amiga Ana Paula Rocha foi a que me indicou lá para o pessoal da Simone Tebet, né, para poder fazer essa palestra. Eles estão usando muito na política, no planejamento, inteligência artificial, né? Mas esses estão usando muito, a gente tem um Brasil bastante desigual, isso foi retratado, inclusive agora na última palestra. Então, assim, se a gente pensar no eixo sul-sudeste, usa-se muito. Quem veio me procurar depois da palestra? Obviamente, norte e nordeste, e algumas pessoas do centro-oeste que me assustou bastante, que não sabem, Regina, me ajuda, como é que eu faço? A gente tem um material bem legal, eu deixei o material também, porque é um material interessante, onde você tem um manual de ciência de dados,
o Manual de Formulação de Projetos, e esse CIAP é um órgão sensacional que trabalha bastante com essas coisas. Então, eu achei muito interessante, isso não só para quem trabalha com política, é bem legal para você poder entender um pouco mais, quem não sabe ainda, sobre ciência de dados, sobre formulação de projetos, utilizando inteligência artificial. Inclusive, eles criaram um chat de políticas públicas. Luiz, eu pensei muito em você, eu achei que você ia gostar muito, porque ele é direcionado para políticas públicas. É muito bacana, né? Esse é um chat de inteligência artificial generativa. Muito bem, e eu volto para o meu amado Piaget. Eu trabalhei, eu sou tão velha, não é? O Piaget era vivo ainda quando eu comecei a estudar Piaget. Trabalhei muito com o Lino de Macedo, e a gente está muito pautado nessa questão do possível, do necessário. Todos aqui, acho que a grande maioria é da psicologia, entende bastante o que eu estou falando. A questão da linguagem. Hoje, a inteligência artificial é o possível, necessário, é a linguagem do Piaget, na minha visão, por isso que eu utilizo. Esse é um material bem sensacional que traz, na minha visão, exatamente isso. O Matt, ele é um cientista de dados, que ele se fez um boneco, e se você clicar nos links, você vai ver ele falando, né, o boneco, e fazendo exatamente o que eu vou fazer aqui no final, quer dizer, o dele é muito mais avançado, o que o meu trouxe uma coisa mais simples, é como que ele trabalha o machine learning, né, diretamente do GitHub dele, já com o boneco. Então, a gente tem bastante coisa avançada, é legal que a gente saiba disso e que a gente entre nessa, porque não vai ter volta, enfim. Mas a gente tem que pensar que existem leis. O doutor Tiago deu um curso sensacional para a gente, desculpa, tem um erro aqui de digitação que eu tenho que arrumar. A gente tem algumas leis europeias e americanas, mas nós temos leis brasileiras também. Eu não coloquei toda a apresentação aqui, eu estou fazendo um curso para a UBS, é uma tentativa nova aí de trabalhar dentro da UBS, online, com ciência de dados e inteligência artificial. Eu tenho aula com eles até abril do ano que vem, então está bem grande. Então, mas se alguém se interessar, é só entrar em contato comigo, que eu mando esse material todo mais especificado. Mas nós temos umas leis bacanas, né, importantes, interessantes, da Europa, dos Estados Unidos, e que já no Brasil, essa PL 2338 de 23, ela está sendo rediscutida e atualizada, porque impacta, de novo, Luiz, lembrei de você, por isso coloquei, em estudos experimentais. Né? A gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente tem a lei para a utilização de dados abertos, mas ao mesmo tempo a gente tem a LGPD e essa PL. Então a gente tem que saber bastante como trabalhar com tudo isso. Mas assim, eu me pauto muito na ciência de dados, e acho que já quando eu comecei estatística, talvez porque eu tenha começado mais velha, e porque já tinha um movimento em cima disso, com histórias, com storytelling. E eu costumo brincar que a diferença do storytelling para fofoca é que a fofoca nem sempre tem uma intencionalidade, às vezes tem, né? Às vezes a fofoca também é um storytelling. Mas storytelling você tem uma intencionalidade, você tem uma técnica. Então, assim, nem toda história é um storytelling. E na estatística, na ciência de dados, na inteligência artificial, a gente usa muito. Nós temos muitos profissionais da área trabalhando com isso, né? Gente, eu sou horrível para falar sobre nomes, eu tenho muita dificuldade, né? Eu tenho um autismo num nível razoável aí, e eu tenho essa dificuldade com a linguagem. Então, Cole é o único nome que eu consigo falar. Ela é sensacional, muitas pessoas já conhecem, ela tem livros ótimos, tem um site dela, e ela traz exatamente o que a gente trabalha. Essa imagem do lado esquerdo é da PyLadies, né? A PyLadies é uma comunidade que trabalha com Python com mulheres, e a gente trabalha muito também com isso. Então, basicamente é a mesma coisa. Eu trouxe, no final tem um ciclo mais interessante para a gente poder ver, são sempre as mesmas coisas, né? A gente trata isso em 6, 7 passos, 6, 7 lições, para a gente poder se pautar. E é esse o norte que a gente vai ter que usar lá com a inteligência artificial. Esse é o ciclo, eu fazia de um outro jeito, aí o meu filho, esse que faz aniversário hoje é das artes, melhorou aí o meu, ficou bonitinho pra caramba. E geralmente no centro eu coloco do que eu estou trabalhando. Então eu estou trazendo este ciclo aqui a vocês, né, do encontro de psicometria. Esse ciclo não fui eu que inventei, tem vários lugares que tem. Eu faço muitos cursos com a Adriana Silva, que a gente trata de Jedi da estatística, ela tem um vídeo dela mostrando essas coisas.
E a gente costuma trabalhar muito tempo quando a gente trabalha em pesquisa, a maioria de nós aqui somos da pesquisa, nós gastamos, utilizamos, determinamos nosso tempo muito nessa ruptura. Eu vou mostrar isso no Mão na Massa. Enquanto eu não entender o problema e não souber acessar os meus dados, eu não vou conseguir passar para frente. Eu costumo brincar com os alunos que faz de conta que você está ali montando uma peça de teatro. Você entra no teatro, você fecha os seus olhos, a Adriana fala muito nisso, eu também falo muito nisso para os alunos. A gente tem que ter ações e sentimentos. Para cada ação, pelo menos um sentimento. Fecha o olho, sente, percebe o seu teatro, percebe, abrindo ali a cortina, o que você precisa, quem é a sua história, quem são os seus personagens, qual é a roupa, que você precisa de mobília, né? E esses são seus dados. Quem são as pessoas, quem são as roupas, que é a mobília, o que você quer, qual a linguagem, qual a mensagem. Às vezes você tem que mudar tudo, vai ser o que vocês vão ver aqui nesse Mão na Massa. Mas não tem problema, você ainda assim está dentro de um contexto, por isso que você tem que ter o contexto. A partir daqui, você tem o momento da construção. A ABT a gente chama de Analytical Base Table. Eu reduzi um pouco do que a Adriana traz, porque a Adriana trabalha com bases gigantes de dados, mas a gente vai mostrar um recorte e acaba que é um tipo de uma ABT. Quando você tem um conjunto de dados, muitos dados, você tem que organizar por uma chave, né? Você vai organizar um outro banco de dados, é a sua base analítica de dados. Você tem que ter uma história para isso. Por que você criou essa? Por que ela ficou desse jeito? A gente vai conseguir perceber bastante como funciona. Aí entra a Eda. E eu descobri que a Eda é uma bruxa da Disney. Eu fico muito feliz, porque aqui é uma bruxaria muito legal mesmo, que é Exploratory Data Analysis, é onde a gente começa com a análise descritiva de dados. E por incrível que pareça, hoje a gente está com uma lanterna absurda dentro da estatística descritiva, porque se nós não soubermos realmente trabalhar muito bem com isso, se eu trabalho muito em minhas aulas, a gente não consegue criar algoritmos, nem escolher o algoritmo campeão e nem botar em deploy. E aqui é um momento muito interessante, né? Da gente criar vários e fazer a escolha. Isso também a gente trabalha muito dentro da inteligência artificial. Eu falo para os meus alunos, a gente vai utilizar, ele vai te dar várias respostas e você vai ter que pensar em qual resposta você quer. Então, na verdade, realmente é uma conversa, é um discurso entre você e alguma coisa, que é essa máquina. Aqui são esses 7 passos, mais ou menos explicadinhos. Aí eu falo do Campbell bastante por conta que eu uso essa história dentro da história do Campbell, porque eu acho que ele te traz uma lição para a gente de como viver nesse mundo, e ele traz isso desde 1989, né? E aí eu retomo aqui, porque storytelling, que vem ali dos outros slides que eu até já passei, eu estou com pressa só porque eu quero chegar no Mão na Massa logo. Isso é muito bonito, que o Campbell traz, mas o Bren Dykes, que é um outro autor que eu adoro, ele traz de um jeito mais bonito ainda. Essa vida sua, isso aqui não tem, na minha cabeça, não tem nada mais real do que isso hoje quando você conversa com a IA. É o seu mundo exterior, o seu mundo interior, e onde está a IA dentro de tudo isso, né? Então, você é um homem comum, você tem que ser chamado pela IA, entendeu? Então, ela te chama, você primeiro fala, cara, não vou, vai dar errado, mas vai lá, de repente, quem é o teu mentor? O teu mentor são teus livros, é o teu conhecimento. Você precisa ter muito conhecimento, muita segurança para poder trabalhar com inteligência artificial. E assim a gente vai. E por várias vezes a gente se enfia no casulo, cara, o que eu vou fazer agora? Isso é super legal e é super importante. E o Bren Dykes traz o seguinte, que você só tem essa pedra filosofal a partir do momento que você, nesse percurso todo, foi gerando valores para você, para quem está te assistindo, assim, inclusive valores para a inteligência artificial. Tanto que eu pedi para mudar o nome desse nosso texto, desse nosso curso de hoje, essa nossa palestra, esse nosso encontro. Era inteligência artificial paga, só que já a Free já tem vários aspectos que a paga tinha na época. Então, assim, a gente está sofrendo mudanças assim dia a dia. Então, você também fornece valores para o chat. Cuidado com os valores que você vai oferecer para o seu chat. Cuidado com os valores que você vai oferecer para a sua inteligência artificial. É o que ela vai devolver para você. É muito legal, porque você aprende a lidar melhor até com pessoas, né? E aí, assim, a partir desse monte de valores gerados, você consegue soltar, gerar, criar
um insight. E só quando você tiver o insight, você tem a pedra filosofal e você consegue sair para entrar numa nova jornada, porque daí você consegue ser o herói, né? E consegue levar outras pessoas junto com você. Eu acho isso lindo, adoro, eu apresento isso sempre. Esse é um exemplo bem bonitinho do pinguinzinho. Eu amo esse pinguinzinho que dança e não canta. Sou muito eu na história toda. Aqui a gente tem algumas etapas aí do storytelling dentro da historinha do humano, né? Aqui o querido Brendart, ele é maravilhoso, ele já fez algumas palestras aqui para o Brasil, os livros dele, alguns são traduzidos, ele traz muito disso, dos insights. E uma outra coisa que eu trabalho bastante, eu trabalho muito com metodologia ágil, tudo isso dentro das aulas de estatística. Esse foi um trabalho que eu fiz para o SESC no meio da pandemia, e a gente faz um jeito de ensinar essa história, de contar essa história, de apresentar. A gente tem que ser muito ligeiro hoje, não dá para você ficar se demorando muito, mesmo sendo professor palestrinha como eu, né? Então, a questão das cores, né? O teu olho corre direto no laranja. Aí você tem o laranja é onde estão as coisas principais. Depois você vai pensar no seu tema, na sua apresentação, quais são as fontes. E tá vendo? Você tem os insights, métodos e técnicas. Então, esse é um painel Canva que a gente costuma trabalhar e a gente terminou. Ficou bem legal o trabalho lá no SESC. E foi uma coisa até bastante assim, emocionante, porque foi a primeira coisa que nós fizemos presencial depois de uma pandemia e tanto, né? Todo mundo de máscara e tal. E os insights foram difíceis de sair. A gente estava muito fechado dentro de casa. Foi um curso que me marcou muito, né? Bom, esse é um tipo, você pode fazer vários tipos de Canva, eu gosto desse, mas eu às vezes trabalho mais simplificado com os alunos e geralmente meus alunos têm que apresentar alguma coisa assim sobre uma análise de dados secundária, geralmente. Bom, aí vamos lá para a mão na massa, né? Eu estou com tempo ainda, não bateu não. Deixa eu ver aqui se eu me acho. Aqui. Então vamos lá. Eu estou trabalhando numa iniciação científica com meus alunos, com esse banco de dados das favelas e comunidades urbanas. Eu estou muito feliz porque é a primeira vez que o IBGE dá uma ênfase tão grande e que retoma o nome favelas, sem ser pejorativo, né? E comunidades urbanas. Então, imagine o seguinte: não é fácil, foi exatamente o que eu tive que trabalhar lá no tal do encontro com os 27 secretários de planejamento. Não é fácil nem simples você entrar no IBGE, muito menos viver dentro. O IBGE que eu digo é o site do IBGE. Você lá dentro, você consegue depender do caminho que você seguir, existem as tabelas CIDR, eu trabalho muito isso com os alunos, e eu tenho iniciação científica com alunos do ensino médio, eles são muito bonitinhos. E eu peço para gravar. Nós já temos 2 vídeos dos alunos explicando como você entra na tabela Sidra, é muito bonitinho. Eles fazem o curso da Sidra, tudo. Então, assim, existem maneiras de você trabalhar com esses dados secundários. Você pode baixar, você pode trabalhar lá dentro, você pode trabalhar com os dashboards deles, né? Você pode trabalhar dentro de uma planilha eletrônica, mais conhecida por todo mundo é o Excel, mas tem o do Google Sheets também, do Google. E você também pode trabalhar com Python, que é o que eu estou trazendo hoje aqui de novidade. Mas vamos lá, novidade assim, né? Não tanto, porque quem já trabalha já sabe, mas algumas pessoas não conhecem ainda. Como que você começa, né? Entrando aqui. Isso é uma coisa que eu falo muito para os alunos, e lá atrás, quando eu fui trabalhar lá na Escola do Futuro, quando começou, dentro da USP, professor Liro, a gente fazia o seguinte, a gente tinha que escrever o caminho, né? Então, a gente tem que escrever o caminho. Aí, vamos ver, será que o chat sabe escrever o caminho? Então, vamos lá. Eu escrevi um material desse para os meus alunos também. Lá na USC, nós trabalhamos com o ChatGPT e com o Perplexity, que é uma outra inteligência artificial. Cada um deles tem uma, vamos dizer assim, personalidade. Você tem que abordar cada um deles de uma forma diferente. Eu adoro o chat para a parte de exatas e eu adoro o Perplexity para a parte de textos. Eu terminei 3 cursos agora, um na estética e 2 na medicina veterinária. Na medicina veterinária era pesquisa clínica, a gente escreveu o artigo de narrativo só usando o Perplexity, ficou sensacional, a gestora adorou, os alunos também. Os alunos sem querer mesmo, né? Comecinho, segundo semestre, leram 9 artigos, todos do PubMed, via chat, via Perplexity, mas leram.
leram, inclusive, né? Leram e leram pelo Perplexity. E na estética, que é um curso tecnológico, a gente fez um esboço de projeto de TCC utilizando o Perplexity e os prompts todos. E são prompts diferentes destes. O chat, ele gosta muito que você seja educado com ele. Ele não gosta de caixa alta. Ele gosta de ser conversado, assim, de ser olá, muito obrigado, gostei. Só que se a gente voltar, isso que eu falei, eu estou começando a estudar isso agora, a gente vai ter que economizar em perguntas para ele economizar em respostas, para a gente não ficar gastando muita energia. Então, vamos lá. Sou uma cientista de dados sênior com expertise em estatística. Vamos fazer uma análise com dados sobre favelas do censo de 2022 no site do IBGE. Se você compreendeu minha missão, diga apenas sim, para podermos continuar. Por quê? Isso eu aprendi lá com o pessoal da pós, lá da UFSC, que a gente está trabalhando bastante com isso. A gente está fazendo treinamentos e tudo. Se você não diz para ele dizer sim, ele vai escrever um monte de coisas. E ele responde muito grande, ele te dá muitas opções. E você gasta muita energia. E você também se perde no tanto de informações. Então, você trava, manda ele dizer sim. Aí você vai continuar perguntando: como eu acesso os dados? Tenho interesse em estudar as tabelas com índice, mas eu já sabia a tabela que eu queria. Então, aqui, ó, é a primeira coisa que eu falo para os meus alunos. Ninguém vai conseguir trabalhar com o ChatGPT se sair do zero. Se você não sabe nada, não conhece nada, ele também não. Lembra que cada vez mais, inclusive, tem uma perguntinha que ele faz para você. Olha, eu posso ser mais parecido ainda com você. É você conversando com você. É sensacional a ideia, sabe? A Alice no País das Maravilhas é aquele livro dos espelhos. É você conversando com você. E você consegue conversar com você de um jeito bastante interessante e inteligente. É o Kasparov jogando xadrez, né? Eu acho sensacional isso, por isso que eu trabalho muito. Então, se você não entende nada do assunto e não conhece nada, ele também não. Então, ele vai te direcionar para qualquer canto. Eu costumo dar um exemplo, autista adora imagem mental, né? Eu tenho as minhas. Aqui eu gosto de uma imagem assim: a Chapeuzinho Vermelho sai de casa, a mamãe coloca a cestinha e uma lanterna na mão dela, que a floresta é escura. Chapeuzinho vai levar para a vovó. Se a Chapeuzinho não sabe o endereço da vovó, a lanterna não serve para nada. Pode ser imensa. Ela vai virar para tudo que é lado, ela vai encontrar o lobo mau e você ser comida pelo lobo mau. O que a Chapeuzinho tem que ter? Ela tem que ter um Waze na mão dela, ela tem que ter um GPS, e ela tem que minimamente saber se ela vai para a direita, para a esquerda, para o centro, quando ela vira, quando ela não vira, e onde está o lobo mau, para ela poder fugir do lobo mau. Então, a lanterna, ela ilumina o caminho, ela entrega valor, ciência de dados, inteligência artificial, estatística. Por isso que é dirigida por dados, é dirigida pela luz, né? A luz é a lanterna. Agora, quem vai caminhar é a Chapeuzinho. Quem sabe o caminho é a Chapeuzinho. Eu sou só uma estatística, tenho a minha MEI. Você me contrata, eu só te entrego um valor. E você que toma a sua decisão dirigido por dados, né? Não estou me eximindo da minha responsabilidade, mas eu não posso resolver por você. Então, aqui, eu sei qual tabela eu quero, porque eu já entrei no site. Eu já vi as tabelas que tem. Eu quero essa. Eu já abri toda, já fucei tudo, já vi com os alunos. Eu quero exatamente essa, não é? Se eu não sei nada, eu não posso começar. Eu tenho que antes fuçar, antes um pouco eu tenho que sofrer. Aí ele vai explicar como é que faz. Pô, Regina, mas se você já sabe, sim, meu querido, mas ele é o meu estagiário, lembra? E como estagiário, eu digo, estagiário, por favor, escreva o caminho para mim. Ah, grande, maravilha, estou com o caminho escrito aqui. Aí eu posso até abrir um Word, certo? E colocar. Você disse, o chat disse. Você disse, o chat disse. Então, eu estou com o caminho marcado. Eu ganho tempo, mas um tempo de uma coisa que eu praticamente já sei. Eu tenho que conferir se isso aqui está certo. Mas, como eu já fui, eu vi que ele andou pelo Sidra, e aí ele me dá, inclusive, o caminho, ele faz o resumo do fluxo de navegação e tal, mas eu fui lá falar para ele, existe uma outra possibilidade? Por este link também é possível acessar? Eu fui bem sacana, não é? Porque eu tenho aqui o link. Não, eu quis ensinar para ele um pouco mais. Olha, você me deu um caminho sensacional, mas eu estou te dando um outro.
e ele vai explicar para mim. De novo, lá no meu Word, eu tenho o meu estagiário trabalhando para mim. Olha lá, ele marcou para mim o que eu preciso. Beleza. Ótimo, então já comecei, né? Lembra lá do ciclo? Eu tenho um contexto. Eu escolho o contexto. Eu fecho os meus olhos lá na frente do palco, abro a cortina vermelha e defino o que eu quero trabalhar. Muito bem. Ok, agradeço. Veja, não deixe de agradecer o chat. De verdade, ele gosta disso, tá? E assim, nunca diga a ele, faça para mim. Você, ele vai dizer, eu não faço nada. Você está junto. Aqui é primeira pessoa do plural, primeira pessoa do singular. Agora precisamos fazer uma breve tabela de medidas descritivas. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou depois encaminhar tudo isso, né, no meu material. Aqui eu escrevi um resumão do que eu preciso fazer, mas eu brinco. Agora eu estou lascada de novo, Luiz, porque o chat vai me traduzir errado, mas tudo bem. Eu brinco com as meninas que a gente, quando conversa com o namorado, é um dia dos namorados, a gente fala 5 coisas, o menino faz só a última, né? Marido também. E filho é assim também, né? Mas, enfim, a inteligência artificial também. Então, você não pode falar um monte de coisa. Você tem que escrever o que você quer para você não se esquecer e diz assim para ele: olha, se você compreendeu, diga apenas sim. Sim, ele é lindo, sim. Aí você começa a ir devagar, para que essas análises sejam realizadas, tendo que juntar as abas da planilha. Por quê? Eu fui olhar aqui e olha que inferno, eu tenho um monte de planilha. Isso dá um trabalhão para juntar, né? É um trabalho e tanto. Por que eu vou fazer isso? O chat faz para mim. Agora vem o nosso problema, né? Vou mostrar a vocês. Por último, temos que pensar que vamos descrever como cientista de dados, com perguntas inteligentes, tal, tal. Se pode me ajudar, responda apenas que sim, sim. E já está tão maravilhoso, quando o Luiz conversou comigo, não tinha isso. Olha que lindo. Agora você adiciona ou aplicativos ou fotos e arquivos. Então, o meu está aqui no Downloads, eu vou lá e coloco o cara para ele, a minha tabela. Muito bem, coloquei a tabela. Ao trabalho. Tarefa 1, veja, a gente volta no Piaget. Quando eu comecei a estudar Fortran, a gente fazia isso, porque os computadores, eles estavam começando, né? A gente tinha isso muito forte, linguagem de máquina. Eu trabalhei muito com linguagem de máquina. Então, lá, tarefa 1, buscar os dados. Você já me ensinou o caminho. Então, tarefa pronta. Você não precisa comentar sobre essa tarefa. Só vamos deixar aqui para a minha organização. Tarefa 2, ler a planilha baixada. Se você conseguiu ler, diga sim. E quantas são as abas que ela tem? Eu quero ver se ele leu. Ele leu, ó, tem 8. Maravilha. E aí eu continuo. Só que é o seguinte, tá vendo que grandão aqui? O chat não é que ele erra, é que você vai pedir para ele, ele faz o que ele pode. Então, ele organizou tudo bonitinho. Ó, faz as perguntas, como variam os indicadores, qual o perfil, existe relação? Essas perguntas ajudam a definir. Ótimo. Então, eu vou começar, ó. Vamos então para a tarefa 4. Tá vendo que até eu escrevi errado, ele entende. Às vezes eu digito errado, paciência, foi sem querer. Eu mesma já vou abrir a pasta no Drive. Então, o que eu fiz? Eu abri meu Drive, isso eu já sei, isso é conhecimento prévio meu. Então, eu estou lá no meu Drive, ó, abri uma pasta Luiz, certo? Abri o arquivo que tinha um nome enorme. Para que eu vou ficar com esse nome enorme e vou confundir todo mundo? Tabelas 985, underline, blá, 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 blá. Não, eu vou botar um nome mais fácil. E vou abrir o Colab, que é onde eu vou trabalhar o Python. E já põe um nome fácil também. Muito bem. Então, eu já contei para ele que eu fiz isso, certo? Então, agora eu pergunto para ele, você consegue fazer essas tarefas da ação 5? Então, eu só pergunto se sim. Mas ele já está treinado por mim. Então, ele já sabe que não é para ele começar a fazer sem parar. Vamos começar com o Python no Colab, blá, blá, blá. Olha lá, sim, consigo realizar todas as tarefas da ação 5. Ele já está treinado por você. Olha que legal que já está o chat. Ótimo. Você põe a planilha de novo. Vamos começar? Então, eu estou na tarefa 5, né, na ação 5, eu vou descrever as tarefas, abrir o Drive, e eu dou o caminho para ele, porque eu sei que quando eu estiver aqui no Colab, ele vai me pedir o caminho na hora que for ler. Tá vendo? Isso é conhecimento prévio meu. Então, eu já dou para ele, porque senão ele fala assim, olha, escreva o seu caminho. Muito bem. Ler a planilha,
construir a minha base de dados, a minha ABT, enfim. Então, vamos lá. Ele vai me dar o passo a passo, olha que bonitinho. Ótimo. Vamos prosseguir com a concatenação. Aí começa o problema, coitadinho. Ele faz, mas não dá certo, não fica bom. Então, eu vou lá no meu Colab e escrevo tudo bonitinho. Percebe que aqui está sem nome? Porque aqui é o final da história. Vou mostrar já já para vocês. Olha que legal. Pula tudo isso que ficou certo, vamos para o errado. Ó, ler os dados. Sempre que você fizer um programa, é importantíssimo que você coloque o que você fez, porque eu vou passar isso para vocês. Se eu não puser o que eu fiz, vocês não vão nunca entender. Se eu estiver trabalhando numa empresa, quem entrar depois do que eu vai ter que saber. Constrói essa ABT e ele vai fazendo, tadinho, coordena, olha lá, aí deu erro. Ver a consistência, tal, tal, tal. Olha quantos erros dá. Correção, deu correção, foi dando erro em cima de erro, porque ele não entendeu o que era para fazer. E aí eu falei, cara, não vai dar certo isso. Eu vou ter que fazer um para ele ver como é. Então, o que que eu fiz? Deixa eu vir aqui. No meu teste, eu mostrei para ele, eu falei, chat, é assim que eu quero, amiguinho, ó. Eu vou trocar o nome aqui embaixo e vou trocar, tá vendo essa aqui? Eu vou querer isso. Eu filtrei tudo e reorganizei para ele poder fazer. Então, não é que o chat está fazendo por mim, eu estou conversando com ele. Então, lá embaixo, eu vou falar para ele, ó, vamos mudar tudo? Eu vou fazer. Aí é tão bonitinho, porque ele pergunta assim para mim, olha, e agora, como é que eu faço? Porque ele acaba se perdendo, então você direciona. Mas se você não souber, você não consegue direcioná-lo, tá vendo? Aí eu falei, olha, tá aqui. Sim, podemos fazer exatamente igual, usar apenas as UFs e tal, tal. Assim ajustamos. Aí eu coloco para ele e vou explicando. Ó, compreendi. Acabei de ler a estrutura que você deixou. Ó, que bonitinho. Pode enviar o arquivo original atualizado agora. Estou pronto para montar. Então, você manda. Perfeito. Aí eu falo para ele, eu vou te mandar o original. Ele fala, não, eu já tenho o original aqui. Então, você já está construindo a sua inteligência artificial dentro do seu perfil, tá vendo? Esse sou eu, aqui, ó, Regina Albanese, eu estou aqui, né? E aí, por fim, ficou certo. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei de novo, né, para deixar no notebook só para mostrar para vocês, e assim, eu organizo deste jeito, construção do Drive acima de tudo, depois todas as bibliotecas juntas, né, a releitura, e aí ele faz o que eu queria, né, ele vai fazer uma análise univariada. Eu pedi para ele montar a tabela deste jeito, tanto que ele não usou a função padrão. Ele fez o que eu pedi, né, para eu poder explicar para os alunos, porque eu explico para os alunos com todas essas medidas. Aí eu falei para ele, vamos fazer uns gráficos? Vamos, aí fizemos o gráfico. Falei, puxa vida, mas eu queria entender o índice de envelhecimento, não no Brasil, eu queria entender isso dentro dos estados. Ah, então tá bom. Ele mesmo diz, vamos fazer um box plot? O box plot ficou ruim. Então vamos fazer outro. Aí, a partir daqui, eu consigo entender todo o índice de envelhecimento do Brasil, né? E aqui ainda está errado, porque ó, tem uma linha a mais. Eu vou ter que apagar essa linha. Agora que eu vi, eu não tinha visto, peço desculpas. Eu entendo todo o índice de envelhecimento em todos os estados com esse gráfico de pontos, né? E eu vou chegar na última coisa que eu já estou vendo aqui, o tempo está em cima, eu sei que começou atrasado, mas eu queria dar um tempo para se alguém tiver alguma pergunta. Ele sugere um gráfico de barras, olha que lindo. O gráfico de barras pode ser entendido do mesmo jeito que o gráfico de pontos. Tem sim uma diferença, onde é ponto, onde é intervalar, mas nesse momento, eu acho que o mais legal é a visualização de você compreender o que está acontecendo. E a gente vê que Roraima apresenta o menor índice de envelhecimento, se é bom ou é ruim, e Bahia, o maior deles. É bom ou é ruim, não é? E aí eu peço para ele, faz de novo o box plot em pé, porque no box plot ele está colocando todos os estados, tá vendo? Enfim, aí a próxima etapa seria o quê? A próxima etapa seria eu perguntando para ele se ele me ajuda com os conceitos. Então, eu vou ter o meu livro de estatística ao meu lado e vou conversar com o chat sobre o que ele fez e sobre os conceitos. E a próxima coisa é entender melhor o código. Então, eu vou ter um outro livro aqui de códigos e vou revisar
todos os códigos que o chat me deu. Então, eu vou lá e vou falar, esse código tá certo? Posso arrumar? Veja, é uma visão de mundo invertida, tá? Eu primeiro resolvo o meu problema, primeiro eu ponho ali o meu teatro, o meu cenário acontecendo. Aí eu vou entender se aquele ator tá bom, se aquela roupa tá boa, e eu posso, no meio da minha peça, veja que tem peças que ficam anos. Eles mudam, às vezes eles trocam o ator, às vezes eles trocam a roupa, às vezes eles trocam a cadeira. A gente também pode fazer isso. Luiz, 11h54, eu não quero atrasar. Eu fui rápida, mas eu acho que eu consegui passar minha mensagem. Eu